E eu vou mostrar agora uma realidade preocupante para a maioria dos lares brasileiros. Com as contas de casa cada vez mais caras, né? Cresceu também o endividamento das famílias. Isso é bem importante a gente saber controlar alguns gastos exatamente para tentar passar o final de ano assim, menos apertado, um pouco mais tranquilo, até para a gente retomar de fato a vida em 2022 muito melhor preparado. Vamos ver essa matéria. Elas são o terror dos orçamentos domésticos. E quando se trata de finanças, a única certeza que temos é de que as contas sempre chegam. Aí é a calculadora de um lado e os boletos de outro, para não correr o risco de deixar uma dessas para trás. Vai chegando, a gente vai tentando conciliar, se preocupa, né? Toda vez é uma preocupação. E a gente vai tentando conciliar tudo para poder deixar tudo em dia, né? Isso é o que a gente mais se preocupa, de não atrasar, embora esteja muito difícil hoje em dia. E se o orçamento mês a mês já é uma preocupação, mesmo quando os gastos são todos conhecidos, imagina quando essas despesas aumentam em 40%. Foi o que aconteceu quando a Paula e o marido decidiram adotar 2 filhos. Um desejo que nem o atual cenário socioeconômico tirou deles. A gente acabou optando pela escola pública e colocando um reforço escolar para eles. Então, a gente resolveu investir no reforço escolar, né, que foi muito importante nesse momento. Os meninos começaram a morar com ela e com o marido há 9 meses, mas para isso eles vêm se preparando há 2 anos. A Paula, desde a chegada dos filhos, optou por deixar o trabalho para se dedicar exclusivamente aos 2. Porém, para equilibrar as contas, as opções de lazer envolvem muitas atividades que são de graça. Hoje em dia a gente tem muita coisa aqui na cidade que a gente pode fazer e que não precisa pagar, né? Então, as crianças não precisam deixar de se divertir por conta disso, dessa situação financeira. E tem praças, tem pista de skate, que eles gostam muito de andar de skate. Então, tem as pistas aí, tem os parques, né, que eles gostam muito. E outras formas de lazer que são gratuitas, né, que a gente pode. E aí a gente conversou com eles, né, de que uma vez por mês nós faríamos um passeio onde a gente tem que dispensar um certo valor, né, cinema, teatro, pista de boliche, que eles gostam muito. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, o endividamento das famílias brasileiras cresceu e já atinge 74% dos lares nacionais que vivem com até 10 salários mínimos. Esta especialista em finanças explica que algumas ações podem ajudar a controlar esse desequilíbrio. O ideal primeiro é ter noção do quanto deve, para quem deve e entender quais são as dívidas caras e as dívidas baratas. As dívidas mais caras, elas precisam ser eliminadas o mais rápido possível, porque são elas que oneram ali a nossa receita mensalmente. Outro ponto importante é também se preocupar em ter uma reserva de emergência. A maioria das pessoas se endividam porque não tem um dinheiro a qual recorrer nos momentos em que há uma necessidade pontual. Então, ter uma reserva para esses momentos também é imprescindível. Com a atual incerteza econômica do país, controlar alguns gastos pode ser o segredo para passar um final de ano menos apertado. Além disso, é sempre bom desconfiar quando o dinheiro oferecido vem muito fácil. Todo aquele dinheiro muito fácil que vem ali, né, sem que ninguém te pergunte exatamente para o que você quer, como a utilização do limite do cheque especial, o cartão de crédito parcelado, quando a gente gasta demais e no momento que chega a fatura, não tem o dinheiro para pagar e precisa parcelar. Aquele crédito no caixa eletrônico ou no internet banking, que ninguém está olhando, você contrata ali, né? Olha, temos um crédito pré-aprovado para você. Esses são os mais caros. O importante não é a gente não gastar, mas a gente escolher como gastar. Pessoal, eu fico aqui muitas vezes assim de lado para a câmera, porque atrás aqui tem um telão e eu assisto o programa com vocês. Eu vejo muitas das coisas antes, quando chego, mas eu também assisto bastante ou revejo aqui com vocês. E aí o pessoal lá dentro do sítio fica tudo louco comigo. Vinícius, senhoras, é que eu sou meio anárquico mesmo, anarquista. Pessoal, e eu queria dizer o seguinte, primeiro agradecer a essas 2 mulheres maravilhosas que falaram aí na matéria, mas eu gosto aqui na Hora do VAR de dar uma destrinchada, dar uma analisada, explorar um pouco esse material maravilhoso que a nossa equipe de jornalismo faz. Vamos lá. Primeiro, a Paula, né? A Paula, que é a pedagoga que adotou as 2 crianças
Que coisa maravilhosa. Isso é amor, é doação, isso é generosidade, isso, enfim, é até difícil definir exatamente porque o amor é muito maior do que tudo, né? E aí, uma pessoa que tem essa generosidade é uma pessoa que vem nos ensinar a percepção de como nós podemos ter reflexo disso, dessas ações, desse jeito de encarar a vida com as contas. Tá pesado para todo mundo, sim, senhor. Claro que tá mesmo pesado. Mas olha só que bacana, ela falou de alternativas que muitas vezes a gente não aproveita, como praças públicas, como fazer atividades ao ar livre, que não custam nada, hein, pessoal? São atividades que realmente a gente pode fazer com as crianças e não ficar só se preocupando e ensinando as crianças que tem que ir para o shopping, que tem que gastar não sei o que, não. Então ela realmente está dando ali um show, a despeito de realmente as contas estarem mais caras e dessa maneira levarem aí ao endividamento familiar em geral, ao qual a gente tem que ficar, sim, atento. É obrigação nossa também. Ontem nós falamos aqui com um professor, né? Um professor de economia, que disse isso, exatamente. Estar em dia com as contas é muito bom porque você pode crescer também. Aí, então, vem a outra senhora, uma consultora, a dona Luciana Iqueda, se não me engano, veio ali e fala, olha, é muito importante você se programar, exatamente escolher quais são os gastos, ter foco nos seus gastos, que são exatamente os gastos necessários, e assim segurar um pouco a bronca também, porque aí você pode economizar dinheiro. Dona Luciana, vou dizer para a senhora, tá difícil economizar, porque a coisa tá realmente pesada. Mas a gente fica com essa orientação aqui, entendendo que a gente pode não só economizar, mas como principalmente entender a nossa dinâmica ali em família. O que realmente a gente precisa nesses tempos difíceis, onde a gente pode apertar um pouquinho o cinto, e são pequenos detalhes, hein? Como tomar banho mais curto, para economizar água e energia, como não deixar a luz acesa durante o dia, não vale desligar a televisão na hora do vale, hein? Isso não vale, tem que ficar com a televisão ligada. Mas, brincadeiras à parte, é exatamente o que a gente fala sobre o dia a dia, né? E tudo isso, pessoal, é um retrato que a gente traz da matéria, mas, de novo, para a gente refletir, porque aqui a hora do vale é assim, tá bem?